Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então, lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizes bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Diz o Senhor. Obrigado. Vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Diz o Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Podemos ficar sentados, meus prezados irmãos. Nós iniciamos hoje o nosso tríduo pascal.
Hoje a ceia do Senhor com os lava-pés, tirado do Evangelho de São João, o único que coloca esse rito muito importante do lava-pés, que nós vamos explicar o seu significado. Amanhã nós celebraremos a paixão de Jesus Cristo com a procissão e depois, no domingo, nós nos alegramos na vigília, a vigília pascal à noite e depois a grande alegria da vitória de Jesus no domingo. A nossa leitura do Santo Evangelho, que caracteriza essa cerimônia de hoje, o lava-pés, dos 12 apóstolos. Ela inicia assim: era antes da festa da Páscoa. Era antes da festa da Páscoa. E a igreja colocou, para entender isso, como surgiu essa festa da Páscoa que os judeus celebravam todo ano. E celebravam a festa da Páscoa dos judeus. Isso precisamos aprender. Tem a festa da Páscoa dos judeus, e que dentro da festa da Páscoa dos judeus, Jesus estabelece já a Eucaristia e a festa da Páscoa nossa, de Jesus, que vai ser completada com a sua paixão, morte e ressurreição. Portanto, na primeira leitura nossa, a igreja quer nos fazer lembrar porque os judeus celebravam todo ano e iam, era uma festa grande, iam em Jerusalém com peregrinações para fazer os sacrifícios no templo e também para celebrar a Páscoa dos judeus, onde eles se reuniam em famílias, assim como Jesus nos outros 3 evangelistas, coloca isso, manda os discípulos preparar a sala, para eles também poder celebrar a Páscoa. Essa Páscoa que todas as famílias celebravam, com o cordeiro. Provavelmente esse cordeiro era imolado no templo antes e depois as pessoas iam buscar já o cordeiro imolado no templo para fazer a cerimônia da Páscoa em memória. E essa frase é muito importante aqui, esse dia, na primeira leitura do Êxodo, esse dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que os libertou, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Portanto, essas palavras no livro do Êxodo, que termina essa cerimônia que Moisés pediu ao povo fazer, antes de fazer a sua Páscoa dos judeus. Em que consistia a sua Páscoa? A sua Páscoa consistia em conseguir, com a mão poderosa de Deus, sair da escravidão do Egito, se alimentar e se preparar para, ao sinal, todo mundo sair numa caminhada pelo deserto, agora alimentados com o cordeiro pascal, e poder chegar até o Rio Vermelho, e atravessar o Rio Vermelho para outro lado. Aonde, essa leitura nós vamos ler ela no sábado à noite, aonde após atravessar o Rio Vermelho e passar para o outro lado, aí tem os egípcios que queriam pegar de volta esse povo todo para continuar escravos deles, fazendo todo o trabalho e as construções, mas a mão poderosa de Deus tem aquela história, de Moisés que faz parar a água, aí passa o povo todo e quando vem o inimigo com os carros e cavaleiros e cavalos, eles entram na água para atravessar, e aí o rio retoma com toda a sua água e todo mundo dos inimigos dos egípcios morre. Antes de fazer essa história, tem essa leitura nossa hoje, que seria como é que o povo vai se comportar. E aí eles falam que precisa fazer uma ceia, preparar um cordeiro,
né? E esse cordeiro deve ser comido com as pessoas de pé, preparados, com o cajado na mão, os mais velhos, para poder a caminhada, né? O mais velho precisa tipo de um bastão para poder se segurar e caminhar, com a cintura já bem amarrada, porque eles usavam esse tipo de roupa aqui, e que às vezes arrastava no chão. Então, quando você coloca o cinto aqui, ela levanta, e aí os pés ficam livres para poder caminhar. E aí tem o cordeiro, que vai ser dividido entre eles para alimentá-los. Tem muitos detalhes que não dá para explicar nesse momento. E aí todas as famílias faziam essa cerimônia, e quando for família pequena, junta-se com a família vizinha. Interessante a gente perceber aqui, por exemplo, que o sangue, quando mata o cordeiro, deve marcar como sinal na batente da porta por fora. Isso serve como um sinal. Na realidade, aqui serve para o sinal que quando o anjo destruidor vai voltar para ele matar os primeiros filhos dos homens e dos animais, ele serve para ele um sinal, e quando ele vê a batente da porta pintada com vermelho, ele passa à frente. Mas na realidade isso significa o seguinte: vocês sabem que quando tem um movimento grande assim, tem gente que tem medo, tem gente que não quer aderir, tem gente que não entende, então prefere ficar isolado, sozinho. E esse serve, na realidade, para que as pessoas que têm medo, que têm receio, que ficam com dúvida, quando eles saem da porta fora e eles veem as portas do vizinho pintadas, do outro vizinho pintada, daqui pintada, de lá pintada, e ele não está pintado, ele diz: eu vou ficar sozinho. Eu vou ficar sozinho. Então ele adere ao projeto. Se integra com outra família para poder comer o cordeiro e fazer a grande caminhada, a grande saída da escravidão do Egito, alimentado agora com o cordeiro, alimentado com a carne do cordeiro, né, e que vai servir para a caminhada que eles vão fazer para a libertação. E essa festa, essa cerimônia, deram a orientação, tem que ser celebrada todo ano. Até hoje, o povo judeu, que segue o Antigo Testamento na sua religião, eles fazem esta cerimônia. Eles se reúnem em família, preparam uma mesa, eles têm o mais velho que fica na ponta da mesa, e aí eles preparam umas crianças pequenas que já sabem falar, e a criança ela quer saber, e ela pergunta: ué, que é esse cordeiro aqui? Que são essas ervas amargas? E aí o mais velho ele vai explicar toda a história do passado, do que passaram os seus antepassados, do sofrimento, e como Deus foi valente com eles e poderoso, e como eles se alimentaram para sair da escravidão para a liberdade. Essa é a Páscoa dos judeus. Essa é a Páscoa dos judeus. Passar da escravidão para a liberdade. E celebravam isso todo ano. Mas a palavra memória, memorial, ela tem um significado muito profundo, porque ela vai dizer o seguinte: você tem que trazer ao presente um fato do passado, e assim como o fato do passado libertou você daquela escravidão, a memória faz com que você recorda o que fez no passado, descobre as escravidões que vive hoje, e trabalhar para sair da escravidão que está vivendo hoje. Esse é o memorial. Essa é a palavra memorial. Aí a igreja, junto com isso, nos colocou a segunda leitura, que é a leitura de São Paulo, onde ele escreve na primeira carta a Corinto. Na primeira carta a Corinto, dentro de um contexto maior do que aparece aqui, mas esse é o texto que nos faz lembrar, o texto mais antigo, aonde nos faz lembrar: o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois deu graças, partiu o pão. Isto é meu corpo que é dado por vós. Primeira
vez que é contada é por Paulo. Depois, os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão repetir isso colocado no seu evangelho. Mas é muito importante perceber, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. O que é repetido também 3 vezes pelo evangelho. Mas essa leitura, ela está dentro de um contexto onde a comunidade de Corinto tinha várias divergências. E tinha uma situação onde faziam antes dessa ceia do Senhor, da nova aliança, eles faziam uma ceia entre eles, onde cada um, como a gente fazia antigamente, fazia um almoço comunitário, onde cada um traz o que tem em casa, o que preparou, colocar tudo em cima da mesa, e num certo momento, então, começa, e cada um come o que tiver na mesa. Um come da comida de uma, de outra, mas todo mundo se alimenta, de acordo com a sua necessidade. Mas não é assim que estava acontecendo nessa comunidade de Corinto. Porque, diz São Paulo antes, alguns de vocês chegam mais cedo. E ao chegar mais cedo, eles não esperam aquele trabalhador que sai um pouco mais tarde, que precisa caminhar, ou pegar uma condução daquele tempo para poder chegar e participar junto da ceia. Tem alguns de vocês que são apressados, eles chegam e eles já começam a comer. E, às vezes, não deixa nada para aquele que ainda vai chegar, aquele trabalhador que vai chegar. E São Paulo ficou revoltado com isso. Que ceia do Senhor que vocês vão celebrar, aonde o que vocês levam é para ser dividido entre todos, enquanto alguns chegam primeiro e se aproveitam e comem, se abastecem, deixando outros irmãos passando fome. Aí Paulo falou, não mais essa ceia antes da Eucaristia. Esse é um escândalo. Por isso que alguns de vocês, ele disse, ficam doentes e morrem. Morrem, quer dizer, perdem a fé e largam. Porque não acreditam no sentido da Eucaristia que Jesus Cristo nos trouxe. Porque alguns têm tanto, enquanto outros não pegam nada. E aí Paulo então conta essa história, como Jesus estabeleceu a Eucaristia. E agora no Santo Evangelho, muito importante a gente tocar nele, que é exclusivamente o Evangelho de João, que conta essa lava-pé, essa cerimônia do lava-pé. Notem bem que aqui nós temos os 12 apóstolos, exatamente como nós vamos repetir aqui, incluindo Judas. Judas participou da ceia. Nos outros 3 evangelistas, Judas participou também da Eucaristia. E depois da Eucaristia é que Judas saiu. São João conta bem isso, se vocês forem ler a continuação dessa leitura, vocês vão perceber que num certo momento Judas saiu. E aonde Jesus depois vai dar para aqueles que permaneceram e vão acompanhar Jesus, ele disse aquela frase fundamental para essa época, para esse momento: eu vos dou o novo, que vos ameis uns aos outros como eu amei vocês. Essa frase Judas não ouviu, porque, como diz aqui, o diabo já tinha entrado em Judas e já estava planejando já antecipadamente que ia entregar Jesus. Mas Jesus deixou ele participar até o fim. Foi iniciativa dele depois ir embora. Mas Jesus também sabia antes que Judas estava diferente, que tinha alguns outros planos, tudo. Jesus sabia disso e ele deixou participar. Quem sabe ele perceba e se converta. A decisão dele de Judas foi outra: é trair Jesus. E aí nós conhecemos a história. A leitura de ontem, de quarta-feira, tratou sobre isso. Então Jesus está com os 12 discípulos e vai fazer um gesto muito importante, que tem um significado profundo, que nem todos conseguem descobrir. O problema dos apóstolos e de quem vai comandar, de quem vai estar na frente,
O problema maior é aquilo que Jesus Cristo tinha falado antes, quando os dois filhos de Zebedeu queriam sentar um à direita e outro à esquerda, para serem maiores que os outros, ocupar os primeiros lugares. E aí isso gerou uma briga entre os outros apóstolos e disse, está vendo? O mundo funciona assim, alguém que quer ser sempre mais que os outros e que quer mandar na vida dos outros. E quer ser aquele que senta no trono para os outros servi-lo. É o poder. E a segunda grande tentação que é o poder. E Jesus, sabendo disso, no Evangelho de São João, aliás, no Evangelho de São Lucas, que nós lemos domingo passado, isso, a leitura da Paixão, onde lemos esse texto, Lucas, ele coloca essa parte, onde Jesus vai dizer, o mundo funciona assim, quem manda os oprime, os explora, pisa em vocês, explora vocês. Mas aí Jesus vai dizer uma frase fundamental, entre vocês não deverá ser assim. Vamos repetir, voz bastante alta. Entre vocês não deverá ser assim. Entre vocês, um serve o outro como irmãos. Isso é o sentido do lava-pés. Por isso que Jesus quer dizer, vocês dizem que eu sou o Senhor. O que eu fiz? Mestre e Senhor. Eu lavei os pés de vocês. Eu servi vocês. Para vocês aprenderem de mim, ao assumir o posto de direção, de coordenação, de responsabilidade, vocês não pisam no outro, mas servem o outro. Porque essa é a grande segunda tentação do poder, que quer mandar. Enquanto Jesus disse, o maior entre vocês deve ser aquele que mais serve. Por isso o sentido do lava-pés. Jesus lava os pés dos discípulos para mostrar que ele veio não para ser servido. Ficar sentado lá e tem as mulheres e os outros que servem ele, que faz isso, que faz aquilo. Mas ele veio para servir. Por isso que ele colocou, o original ele diz, colocou um avental. O avental ele era usado pelos empregados, pelas servas, para lavar os pés de quem chega em casa, porque não tinha asfalto, né? Não tinha asfalto, então o pessoal que chega de fora para entrar em casa, tinha os servos que quando chegava, eles lavavam os pés daqueles que chegam. Agora quem vai lavar os pés dos discípulos vai ser Jesus. Mas Pedro reage. Porque na cabeça de Pedro ainda, Jesus é aquele que vai sentar no trono e que ele tem que ser servido, porque ele é o maior. Jesus não tem maior. Não tem maior. No meu reino, um serve o outro com a capacidade que ele tem. Um desenvolve o que Deus deu dentro do seu coração para poder servir ao outro, os dons, as capacidades, né? Os talentos que nós temos é para servir uns aos outros, mas não para se fazer valer como superior aos outros e pisando nos outros, mas para servirmos uns aos outros. Pedro reage, porque Pedro não estava esperando isso. E aí Jesus disse, se você não aceita a igualdade de serviço, no meu projeto da fraternidade, de sermos todos filhos de Deus para vivermos como irmãos, servindo uns aos outros, se você não quer aceitar isso, apesar de ser difícil você compreender, mais tarde compreenderás. Então, você não faz parte comigo. Porque o meu projeto que eu trouxe do Pai é de viver como irmãos, é de servirmos uns aos outros. Você veja na família. Quem é o maior na família? São os pais. O que eles fazem? Serve o menor. Lava os pés do menor. Tudo, quando nós éramos crianças, nossos pais fizeram por nós como vocês fazem para seus filhos. Servem uns aos outros. E quem não sabe servir, não serve. A não ser para viver isolado, sozinho,
né? E aí não tem sentido de vida, porque o sentido da vida está na convivência, na ajuda mútua, no serviço uns para com os outros. Aí Pedro, quando viu, ele disse: então não lava somente meus pés, mas lava minhas mãos e a cabeça. Aqui nós temos aquelas 3 tentações. Vocês lembram? As 3 tentações é da ganância da mão, é da dominação do pé, que é esse serviço que estamos fazendo, da dominação, mas deve servir, e dos olhos, que é a cabeça. Olhos e ouvidos, que é o orgulho. Que é a pessoa que pensa que ela é superior aos outros. Todas as 3 tentações. E Pedro está dizendo, nós precisamos nos purificar na realidade, nas 3 tentações. Precisamos prestar atenção da ganância, precisamos prestar atenção da dominação e precisamos prestar atenção do orgulho, para podermos, portanto, sermos e vivermos como irmãos, servindo uns aos outros. Esse é o sentido do lava-pés. Aprendermos juntos, e é por isso que eu convidei vocês no início, que apesar que nós temos o número 12, porque foram 12 apóstolos, mas cada um de vocês vai se sentir como um desses apóstolos, para a gente servirmos todos, de acordo com nossas capacidades, nos colocamos disponíveis para sempre, sempre ajudar uns aos outros, para sempre, sempre dar a mão, para sempre, sempre perdoar, para sempre, sempre ter misericórdia, para construir sempre a comunidade. E não deixar essas 3 tentações nos dominar, de querermos tudo para nós, de querermos mandar nos outros e de querermos nos sentir superiores aos outros, sendo orgulhosos. Vencendo essas 3 tentações, nós teremos condição de vivermos na fraternidade, que é o sentido da partilha da Eucaristia. Por isso que Jesus, ao repartirmos ele, cada um recebe uma hóstia consagrada, que é o próprio Jesus Cristo, e se multiplica e falamos, aquilo que Deus nos deu no mundo deve servir para todos, para o serviço de todos. E se nós vivemos na nossa vida o sentido da Eucaristia, que é a nova Páscoa, da vitória de Jesus, nós conseguimos viver na fraternidade e construir a paz para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.